Fala aí galera, eu sou o T e agora a gente saiu da fase da conjecturas, de imaginar que o formato vai ser quebrado, porque agora isso não tá mais no futuro, tá no nosso presente. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre as cartas de Ishizu, que sinceramente vai ser a grande pauta da maioria do formato. As cartas de Ishizu que estão dropando na coleção de Magnificent Mavers, que tá dropando. Eu acho que o lançamento mundial é amanhã, mas hoje, por exemplo, já tá válida no DB. Então imagina como tá ranqueado o DB nesse momento. Imagina. Pois é, então se você não tá ligado na coleção de Magnificent Mavers, dá uma olhada aqui em cima que eu falei um pouquinho sobre essas cartas. Enfim, e aí essa coleção tá trazendo pro nosso TCG as cartas de Ishizu, que são as cartinhas dos monstros de fada de terra que milam cartas do deck pro cemitério, muitas cartas, e que também se banam do cemitério pra voltar cartas do cemitério pro deck. Então ele tem uma clara sinergia muito óbvia, né? Deixa eu até colocar aqui do lado as cartinhas, ó. Ele tem uma sinergia muito óbvia com as cartas de Tiara Laments. E obviamente esse é o deck, o Tiara Ishizu, que é o deck que comeu o OCG por muito tempo, até que sofreram eventuais hits, mas ainda assim ele é o principal deck por lá, o Tiara Laments, com uma engine menor de Ishizu, sim, mas ainda é o principal deck. Pois é, então se você não tá ligado no que as cartas de Ishizu fazem, dá uma olhada nesse vídeo que eu tô colocando aqui em cima, ó, aqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico ali os efeitos das cartas de Ishizu. Isso foi bem no começo do formato OCG, quando começaram a ser usados. De lá pra cá passou muito tempo, mas dá pra você ter uma mínima noção de como era o jogo por lá. Agora, eu quero comentar um pouquinho sobre a dinâmica dessa engine no jogo, no TCG, no high level do competitivo, que imagina-se que a grande maioria vai ser Tiara com Ishizu. E aí, como vai ser? Vai ser o tier 0? Vai ser muito usado? Todo mundo vai usar o deck como se fosse o deck do OCG? Tem alguma perspectiva de melhora? Tem algum deck que consegue peitar ele? E qual é a dinâmica da Mirror Match? Por que elas são ruins pro jogo? Vamos tentar entender um pouquinho isso, porque o assunto é, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, antes de você prosseguir comigo, te dar um recadinho rápido, falar dos nossos queridos amigos parceiros da TCG Network. Pois é, se você quer comprar suas cartinhas, passa lá no site da TCG Network, fica dentro da Liga Yu-Gi-Oh! E você pode comprar suas cartinhas aí, ganhando brindes de Lost Art para compra acima de R$150, além de você ter as cartas mais recentes, né, das coleções mais recentes também, até do Live Stock, é óbvio. Então você pode ir lá comprar cartas da Mega Team, do Street Deck, do Crystal Beast, assim como a Darkwing Blast. Em breve vai estar chegando também a Magnificent Mavens para você poder comprar suas cartas. Eu espero que eu consiga comprar as cartas antes de você, porque com certeza eu vou pegar o meu Sword Soul, vou pegar o meu Sky Strike, eu vou pegar o meu NTs, eu vou pegar... Meu Deus do céu, é pouco dinheiro, por favor. Ai. Mas enfim, você vai acessar tcgnetwork.com.br, comprar suas cartas, vai ficar um pouco mais barato pra você, porque você vai usar o meu cupom TS005 pra poder comprar as suas cartinhas ganhando 5% de desconto. Não é mais TS22, não adianta usar esse cupom, é esse cupom aqui agora, TS005, beleza? Então acesse aí, compra suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora a gente vai para o assunto do vídeo em si, let's go! Muito bem, meus amigos, então eu vou deixar aqui do lado as cartinhas, né? Então, pra quem não tá ligado, as cartas de Ishizu são basicamente essas 4 cartinhas aqui, né? O Mudora, o Keldo, o Agido e o Kelbeck, além da Trap, né? A Gravekeep's Trap e também a Exchange of Spirit. Bom, os efeitos dele, falando de maneira bem simplória, eu já indiquei o vídeo onde eu falo mais dos efeitos dele, mas pra gente poder contextualizar aqui por cima, todos eles são fadas de terra de nível 4, tá? Todas elas são fadas de terra de nível 4. O fato de serem fadas te habilita a usar algumas coisas, como por exemplo, você pode usar o Divine of the Heralds, né? Que ele é um normal sumo, efeito, e manda uma fada do teu extra deck ou teu deck pro cemitério, incrementa o nível do Divine pelo nível do monstro que você enviou. Além disso, você pode usar o Herald of the Orange Light, né? Porque ele, quando o monstro é ativado, você pode dar ele como se fosse um Gama, descartar uma outra fada e aí você nega e destrói aquele monstro. Esse efeito é bom, inclusive, ótimo. E você tem simplesmente 12 fadas pra você usar no teu deck pra serem descartes, e se você não usar Divine, né? Porque se você usar esse número vai mais pra cima ainda. Mas por que eles são bons? Bom, basicamente dos 4 você tem aqui o Mudora e o Keldo, e você tem o Agido e o Kelbeck. Os dois primeiros, né, o Mudora e o Keldo, eles interagem no cemitério dando Didi Crows, enquanto o Agido e o Kelbeck interagem milando cartas.
do deck pro cemitério, né? Então meio que eles jogam as cartas pro cemitério e eles mesmos têm efeitos para poder interagir com isso também, tá? Então o Muldora, por exemplo, ele pode descartar uma outra falha de terra para poder fazer Special Summon do próprio Muldora da tua mão, e aí você pode colocar um Gravekeeper's Trap do teu deck face up na Spell Trap Zone, que é essa trapzinha aqui, tá? Então esse é o efeito dele da mão. Ele pode entrar pro Special descartando o bicho da mão, e esse descarte da mão faz diferença. Enfim, o outro efeito dele é ele tem o mesmo efeito que o Keldeo no cemitério, que você pode banir ele do campo ou cemitério, escolher até 3 cartas em qualquer cemitério, qualquer um, e aí você volta pro deck. Se você tiver a Exchange of Spirit, que é essa trap aqui, você pode escolher 5 no lugar. Então, mais Power Creep em Didicrow, né? Só que ele tem que estar no cemitério, não é igual o Didicrow que tem que estar na mão, né? Ou o Beasted que tem que estar na mão. Eles têm que estar no cemitério ou no campo. Mas como a dinâmica do jogo do deck é milar cartas, ele vai estar lá, quase sempre. Então você tem uma forma de dar essa interação na Mirror Match de Tiara, tá? O Keldeo, o segundo efeito é igual, só que o primeiro efeito é que você pode descartar um outro fada de terra da tua mão, fazer special do Keldeo da tua mão, e aí você pode adicionar um Exchange of Spirit ou uma carta que liste ela do deck pra tua mão. Ou seja, você pode buscar qualquer outra dessas fadinhas aqui, porque elas listam o Exchange of Spirit também, menos Muldora, se eu não estiver enganado. Lista assim, todas elas listam. Então você pode descarta um da mão, invoca ele e busca outro pro deck. É forte pra cacete. Agora, o Aguido e o Kelbeck, eles têm um efeito um pouco reativozinhos, né? Porque os dois compartilham do efeito que, se cartas... cadê? Não. O efeito dele é o que eles compartilham. Se eles forem mandados da mão ou deck pro cemitério, se esse card é mandado da mão ou deck pro cemitério, você pode ativar esse efeito. E aí, cada jogador manda 5 cartas do topo do deck pro cemitério. Se você tiver Exchange of the Spirit no cemitério, você pode milar mais 5. E aí você milaria 10 cartas e o oponente mila 5, tá? Então, tanto o Kelbeck quanto o Aguido tem esse mesmo efeito. O Aguido, eles se diferem do efeito deles primário ali, né? Se esse card é mandado da mão ou deck pro cemitério, você pode Special Summon... Como é que é? Não, perdão. Se cartas são mandadas da mão ou deck do oponente pro cemitério, exceto durante a damage, você pode fazer special do Aguido da tua mão e você pode special summon um nível 4 fada do teu cemitério, exceto o próprio Aguido, tá? Então se o oponente manda a carta do deck pro cemitério, você invoca ele, ou da mão também, né? Você invoca ele da mão e aí ele invoca o bicho do cemitério, uma fada de terra. O Kelbeck, ele tem um outro efeito, de todos ele parece ser o mais estático, mas ele é muito bom também, né? Se cartas são mandadas da mão ou deck do oponente, né, pro cemitério dele, você vai poder Special Summon esse bicho, você vai poder Special Summon o Kelbeck da tua mão e dar alvo, quer dizer, você pode escolher o Special invocado do monstro que te controla, Special Summon o Kelbeck da tua mão e retorne o monstro pra mão. Tipo, é um efeito muito bom, tá ligado? Todos eles têm efeito quebrados, como você pode ver. São muito, muito, muito fortes. Disso todo mundo já sabe. Mas qual é a implicação disso? E aí, qual é a parada? Bom, se você não percebeu, tem a parada óbvia dos Charlabs milarem cartas, né? Já tentaram usar com Punk, porque o Kauzula milava um monte de carta, não foi a melhor abordagem, mas tentaram usar. Você usava Curious, por exemplo, para poder mandar um bicho e milar cartas. Você tem a Meru com a Kit, que mila 8, que mila ali uma quantidade de cartas. Atualmente usa-se a Scream no deck para poder milar mais 3 cartas, e aí você consegue girar bem a engine do deck. Com os Ishizu, você vai milar muito, 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 muito mais, beleza? Então o fato de milar mais cartas, com cartas que não são tiaras e são Special Summons, fazem com que o teu deck fique mais consistente e forte, né? Porque se o teu deck é mais mid-range de tiara, tem aquela jogada que de vez em quando acontece. Não, sou uma Reinhardt efeito, toma hand trap, fudeu, se eu não tenho um Shailin aqui pra milar. Ou então, mesmo que eu tenha Shailin, se eu não tenho efeito, pânico, desespero, se eu não acerto o efeito na milada. Então, como eu milo menos, eu tenho mais chances de me fuder. Agora, milando tanto quanto os Ishizos fazem você milar, a chance de você não ver efeitos é baixíssima. O deck fica muito mais consistente e ele é forte, né? Eu não vou dizer que nem que ele fica mais forte, ele fica mais consistente, porque as miladas agora, apesar de continuarem sendo loteria, mas você mila mais, com mais consistência e com mais constância. Logo, a chance de você errar é muito menor, muito menor. E aí a gente começa a entrar em alguns problemas, né? O fato de existir esses bichos aqui, como eu falei, habilita o uso da Divine, porque se ela é invocada, ela manda o Aguido ou o Kelbeck, e aí você mila 5 cartas, o oponente também mila 5 cartas. Mas beleza, é um Foolish, não é um Divine, é um Foolish que mila 5 cartas. Beleza? Beleza. Então, porra, forte. Forte. E ela é nível 6 e vira Barone. E aí você tem acesso a Barone no teu deck. Você tem o uso do Orange, que é um Omni Negate também. Interessante, interessante mesmo. Mas a grande parada e dinâmica desse deck percebeu que manda cartas do deck do oponente pro cemitério também, né? E aí é que mora a grande putaria disso tudo. Por quê? Você jogar implica que você tá habilitando o oponente a jogar também. Cara, se você resolve um Aguido,
O cara mila 5 cartas. Uma guida ou Kelbeck. O cara mila 5 cartas. Se você resolver os dois, o cara mila 10 cartas, tá? 10 cartas em Tiara Laments. Enquanto eu tô jogando, eu ativei o Aguido e aí o oponente mila 5 cartas. Eu ativei um Kelbeck, o cara mila mais 5 cartas, ele milou 10 cartas. Então ele vai milar Tiara e ele vai ficar fazendo jogada. Se eu acertar Mudora ou Keldo, beleza, eu consigo dar em chain os bichos do cemitério e voltar os efeitos dele pro deck, tranquilo. Mas se ele acerta os Mudora e os Kelbeck, os Mudora e os Keldo também, ele dá os de Crow em mim. E aí eu milar 10 cartas, passa a ter perdido um efeito, tá? Então tem essas questões aí. E como isso é aleatório, você tem toda uma dinâmica de que o jogo ele demora absurdos, porque toda jogada depende das miladas. Então vai depender do que você milar e vai depender do que o oponente milar também, né? Então se você quer resolver esses bichinhos aqui, o oponente também vai milar cartas. Lide com isso. Se antes você tem a jogada de Halfenis, que o cara dropa Halfenis do teu efeito, mila 3, acerta um efeito e faz uma kit dá efeito, que manda um bicho, que faz fusão, e faz uma Lulu, ou faz um Dragon Stapila, ou faz uma Reno Rush, traz número no teu turno, e tem lá o bicho no campo, cara, se prepara pra isso acontecer mais vezes. Dentro de uma mirror match, obviamente. Não é só a Halfenis que tem agora, cara. Além de tudo, você tem a Halfenis que mila só 3. Mas o próprio oponente vai fazer uma coisa que vai fazer você milar 5 cartas. Então se você tem a Halfenis e o cara faz uma jogada dessa, ele sempre vai fazer, você vai milar aí 8 cartas pelo menos, tá? Isso é forte. Eu nem tô jogando e eu posso milar 8 cartas, potenciais 8 cartas, potenciais 13 cartas se o cara resolver os dois aqui, tá? Então tem essa dinâmica pra ficar esperto. Tranquilo? Tranquilo. Outra parada, que é até boa, né, e um pouco complicada. Se o cara tem o Kelbeck na mão, por exemplo, você tá fazendo as suas fusões divertidinhas lá, você quer jogar os teus bichos pro cemitério, ou pra voltar pro deck pra fazer fusão, ou jogar pro cemitério pra fazer efeito, e de repente o Kelbeck, bum, toma, volta ali a tua Lulu, ou a tua Kit, ou a tua Kaleido Heart pra mão. É uma interação idiota esse Kelbeck aqui, tá ligado? Mas acontece. Didi Crows rolando pra todo lado, e aí você pode ver que lá no OCG, é uma coisa que eu não entendia tanto, mas no OCG eles não usam tanto Beasted nos decks de Tiara Laments, por dois grandes motivos. Primeiro, espaço no deck, porque o deck, basicamente, esse deck, ele tem um certo espacinho pra tech, mas é mínimo. Geralmente o deck é engine, toda a engine de Tiara, todos os campos, Scream, Salix, Crime, se você quiser, e Xizos. E aí, mano, sobra algum espacinho pra você colocar alguma techzinha ali. Talvez um Super Poly se você quiser usar, talvez um TTT, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas sobra pouco espaço. Talvez seja melhor utilizar com outras coisas. Você pode tentar usar Beasted? Pode. Mas eles não usam Beasted como o Splight usa, por exemplo, no TCG. Como um Tiara Beasted usa, por exemplo, com 9 Beasted. Ou até com o Lubellion, mano. Coitado do Lubellion. O Lubellion nem cabe nessa equação. Por quê? O Beasted ele é feito diretamente pra counterar o Tiara Laments. Mas sabe quem mais countera o Tiara Laments? Esses caras aqui. E você tem 6 deles no deck, tá? 6 deles no deck. Beleza, mas é melhor ter um Beasted na mão do que a aleatoriedade de milar esse bicho. É, mas vai acontecer. O cara vai fazer você milar 10 cartas. Se resolverem Kelbeck, a Guido e Kelbeck, tá ligado? Você vai milar 10 cartas. Você vai ver esses carinhas aqui, velho. Então você pode usar Beasted, só que é sempre o número diminuto que eles usam no main deck, né? Até porque esses caras eles têm volume, né? Eles colocam monstros no campo e milam um monte de cartas. Se você não tá numa mirror match, talvez ter menos Beasted no main deck seja melhor, tá? E aí por isso que eles usam pouco Beasted, porque o Beasted vai ser um pouco menos necessário e relevante nesse deck, apesar de você poder usar o número de side deck, mas nunca passava de 4 no OCG, de 4 Beasted sendo usado, tá ligado? O que era bizarro, mas faz um pouco de sentido, porque você tem esses carinhas aqui, tá? Então, enfim, tem toda essa questão. Outra questão que é zoadíssima nesse jogo são níveis 4, os caras são nível 4, então, tipo assim, mesmo que você milou um monte de cartas, fez o cara milar um monte de cartas, você acertou os efeitos, o cara deu os Didi Crows dele. Mesmo que essas paradas aconteçam, eles são nível 4 e eles ficam no campo. Então a jogada de cemitério, beleza, mas eu tenho alguma coisa no campo. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer Dueler e eu posso fazer outras paradas também. A jogada de Tiara, com certeza alguma coisa vai sobrar. E aí o Dueler rola muito, né? Dueler, Bagushka, esse tipo de carta rola muito, porque isso aqui é um spam de nível 4 muito forte. E aí entra na parada, o Dueler tinha que estar banido. Eu sei que tem a parada de que, beleza cara, mas até o cara fazer um Dueler, eu já tenho uma Lucaris no campo, eu bato no Dueler. Pode ser, ou não, eu posso fazer muito cedo a porra de um Dueler, por exemplo, porque eu tenho essa versatilidade. E aí eu dou o Dueler já e não importa que eu vou milar 10 cartas pro cara.
ele não vai poder ter efeito no cemitério. Tem essas dinâmicas zoadas. Outra dinâmica zoada é essa aqui, que é a Gravekeeper's Trap, que ela tem o seguinte efeito: enquanto Exchange of Spirit tá no teu cemitério, o seu oponente não pode ativar efeitos de cartas no cemitério ou Special Summon monstros do cemitério. Tem noção do que é essa porra dessa carta? E ela é buscável por essa rapariga aqui, por esse cara, né? Enfim, muito escroto. Então a dinâmica, como você pode ver, é zoada, tá? É zoada. Assim, eu sei que tem a parada dos decks eles jogam e eles querem jogar e eles jogam bastante. Se fosse assim, dava pra você pensar que é uma trocação franca, uma trocação de tiro e é um jogo bom. Potencialmente até é, mas essa carta prejudica, o Dweller prejudica, as coisas aleatórias prejudicam, o fato de você ficar milando, o cara ficar milando cartas fora do turno dele prejudica, porque ele vai fazer fusões, você pode dar Diddy Crow, ele pode estar Diddy Crow, prejudicar suas fusões, e aí demora muito, tá ligado? E aí não é só você que mila, o cara também mila, então é uma série de complexidade aleatória que acontece ali. Tá, tranquilo. Só que, como a gente sabe que aqui no TCG a gente tem uma parada muito diferente do OCG, né? Então, como vocês puderam ver, tem todas essas dinâmicas, tá? Então, tem as dinâmicas dos bichinhos que dão crows, tem as dinâmicas dos bichos que milam cartas no turno do oponente, que milam cartas pro oponente no teu turno. Então, o cara pode acertar os Tiara e os Diddy Crows, certo? Tem as dinâmicas da fada, da Divine, que inclusive starta a jogada aqui e vira Barone, que é uma interação extra. Tem a dinâmica de ter o Arclight, o Orange, não é Arclight não, né? O Orange, que já é mais uma parada extra que você tem. Tem a dinâmica de você poder usar o não-beasted, Gravekeeper's Trap, tem todas essas dinâmicas aí. E é uma dinâmica muito complicada na Mirror Match, né? E tudo 100% depende. Beleza, só que tem uma parada que eu me peguei pensando aqui, que aconteceu recentemente no OCG. E eu sei que o TCG é bem diferente do OCG. Eu não vou colocar minha mão no fogo e dizer que isso vai acontecer, tá? Mas eu acho que os principais jogadores vão tentar fugir do Tiara Hechizo, tá? A match não é muito legal, não tem tantas coisas assim no teu controle lá, né? Tem sempre essa parada do cara milar aleatoriamente mesmo assim. Tem toda essa parada da aleatoriedade mesmo assim. Apesar de você aumentar a quantidade de miladas pra você, mas o cara pode milar God demais lá, tá ligado? Uma parada assim. É escroto. Ele pode dar um Origin descartando um bicho desse aqui, milar mais cartas pra ele. Tudo bem que ele mila mais pra você, mas enfim, como você já milou 10 antes e ele só milou 5, agora ele vai milar 10 e você vai milar 5 e fica nessa porra, tá ligado? Então, duas coisas podem acontecer, né? Ou os caras do TCG, os jogadores high level mesmo, não vão usar isso e vão usar algum outro deck. Isso já aconteceu em vários formatos. Vários dos caras principais mesmo, verem que, porra, não dá essa merda. Não dá essa merda. E você já viu um monte de post da galera aí tentando, falando que é escroto isso aqui, não querem jogar isso aqui e que estão tentando encontrar soluções. O que pode acontecer? Não usarem isso, porque a Mirror Match é desgraçada, e tentar encontrar alguma... O problema é, se não for Mirror Match, você vai ter que ganhar na covardia. E a covardia geralmente está relacionada a você ser primeiro ou comprar shifter. Não tem muito segredo, por isso que é zoado, tá ligado? Você usar 1 milhão de boosted, quem sabe, talvez, pode ser uma possibilidade aí, mas... Enfim, é estranho. Mas tem essa possibilidade. Outra possibilidade é, e eu não sei o quão real isso é, mas se os caras, sabendo que eles vão ter cartas miladas pelo deck do oponente por causa do Aguido do Kelbeck, que os caras vão fazer, eles vão full power, eles vão fazer, você tem potenciais Halfenes e você tem as miladas que o cara te dá aqui. E se você usar só os Diddy Crows? Será que faz algum sentido? Talvez não usar tudo disso aqui, tá ligado? Você usar só os Diddy Crows e usar isso de maneira pontual. Usar só os Diddy Crows e usar isso de maneira pontual. Quem sabe um de cada, ou então dependendo da match, ou então só usa um. No OCG, por exemplo, como o Keldo e o Aguido foram limitados, as engines mudaram completamente. Então tem engines que usam só Mudora e Keldo, se eu não estiver enganado, só usa 4, tá ligado? Ou então usa um número bem diminuto, porque eles são os Diddy Crows, né? Então se os caras estiverem usando full essa parada e fizer você milar 10 cartas, você tem os Tiara, você tem a Halfend, você tem os Diddy Crows pra milar. Mas você não vai dar carta pro cara. Quem sabe? Pode ser uma saída. Beleza. O cara joga, vai primeiro, mila as minhas cartas. Tá, eu tô jogando o jogo aqui. Agora, se eu começar, eu não vou fazer o cara milar cartas. Foda-se, tá ligado? Enfim, não sei se é uma possibilidade disso acontecer. Se isso for uma possibilidade, você foca nos counters aqui, porque o teu deck já é bom, né? O teu deck já é bom. E aí você consegue, quem sabe, focar nesses counters aqui, e menos nesses caras que deixam o teu deck mais explosivaço, porque o deck de Tiara hoje já é forte sim. Ele já é forte, tá ligado? Então, eu não sei.
Eu acho que isso aqui pode ser um ponto de vista, usar só os de Crow mais ou menos como estão usando no OCG hoje, e os Beasted, por exemplo, e você usar o Tiara meio que como ele é hoje, porque o cara provavelmente não vai te atrapalhar, e se você não mila as cartas do deck dele, ele não vai ter esses bichos aqui. Agora, se você mila com esses caras, ele pode ter chance de ter esses bichos aqui, tá ligado? Tudo bem que você vai chinelar mais, mas enfim, você não precisa chinelar pra caralho. Quem sabe só precisa fazer o suficiente. E quem sabe esse seja um fator que faça diferença na Mirror-Match, porque ela é zoada. Então ter esse fator diferencial talvez faça diferença. Eu realmente não sei. Mas enfim, os impactos de um jogo de Mirror-Match de Shizu é bizarro e preocupante. E fica ligado porque esse é o nosso meta agora. Toma aí de presente. E é basicamente isso, galera. Valeu, falou e até mais.